Você já ouviu um uivo que não explica? Já sentiu um arrepio que não vem do frio? No interior do Ceará, onde a noite engole o silêncio, 5 histórias de lobisomens ainda assombram as vilas. Elas não são lendas. São segredos que os moradores juram ser verdade e que talvez você não queira acreditar. Prepare-se, porque depois disso, o luar nunca mais vai parecer o mesmo. História 1. O Pacto do Sétimo Filho. Em Quixeramobim, nos anos 70, contavam sobre João do Sertão, o 7º filho de uma família de lavradores nas histórias cearenses. O 7º filho, homem, carrega uma maldição. Nas noites de lua cheia, ele se torna um lobisomem. João ria. Disso, bobagem de velho, dizia, enquanto cortava lenha com seu facão. Mas em 1974, algo mudou. Na vila, começaram a encontrar gado morto, com cortes precisos, como se feitos por lâminas, não dentes. Os moradores notaram que João sumia toda a lua cheia, voltando ao amanhecer com as mãos sujas de terra e os olhos fundos. Uma noite, um menino o viu saindo da mata, nu, com sangue escorrendo do canto da boca. Ele não parecia humano. Seus olhos brilhavam como brasas. A família de João tentou escondê-lo, mas os rumores cresceram. Um padre local, desesperado, tentou um exorcismo. Durante o ritual, João gritou: "Não sou eu, é a lua! Ela me chama!" O padre nunca mais foi visto. Dias depois encontraram-no na mata, com marcas de garras no peito. Até hoje, em Quixeramobim, ninguém anda sozinho nas noites de lua cheia. E dizem que, se você ouvir um uivo vindo da mata, é João, ainda preso à sua maldição. História 2. A Sombra do Cangaço. Nos anos 30, em Juazeiro do Norte, a lenda de Maria Candeia assombrou gerações. Maria era uma jovem viúva, conhecida por sua beleza e pela coragem de enfrentar cangaceiros que rondavam a região. Mas havia algo que ninguém sabia. Maria guardava um segredo sombrio. Dizem que Maria fez um pacto com uma entidade da Caatinga para vingar a morte do marido, assassinado por um cangaceiro. Em troca, ela carregaria a maldição do lobisomem. Nas noites de lua cheia, ela desaparecia e os cangaceiros que a perseguiam eram encontrados mortos, com os corpos rasgados e os olhos arregalados de terror. Um sobrevivente, um velho cangaceiro chamado Zé Facão, jurou ter visto Maria se transformar. Ele descreveu: os ossos dela estalavam, os olhos ficaram amarelos, e ela uivou como se a própria alma tivesse rasgado. Zé fugiu, mas nunca mais dormiu em paz. Anos depois, Maria sumiu sem deixar rastros, mas, até hoje, os moradores de Juazeiro dizem que, nas noites de lua cheia, uma sombra com olhos brilhantes ronda as estradas. História 3. O Grito da Caatinga. Em 2003, em Morada Nova, um caso real chocou a internet cearense. Um grupo de jovens acampou na Caatinga para gravar um documentário sobre lendas locais. Eles nunca voltaram. A polícia encontrou a barraca destruída, com marcas de garras e sangue seco. O único sobrevivente, um rapaz chamado Lucas, foi internado em estado de choque. Lucas balbuciava sobre uma criatura que o seguiu na mata. Ele descreveu: era alto, peludo, com mãos que pareciam humanas, mas com garras. Ele não corria, ele flutuava entre as árvores. A câmera dos jovens foi encontrada, mas o vídeo estava corrompido, exceto por um trecho, um vulto escuro, com olhos brilhantes parado no meio da trilha. Os moradores locais juram que a criatura é um lobisomem, que protege a Caatinga de invasores. Desde então, ninguém acampa naquela região. E o vídeo, que viralizou em fóruns cearenses, ainda circula na Deep Web, com muitos dizendo que ouvir o uivo gravado traz pesadelos. A Caatinga guarda seus segredos e seus monstros. Morador anônimo de Morada Nova 2000 e traz. História 4. O Homem Sem Rosto. Em Sobral, nos anos 90, um caso psicológico deixou a cidade em pânico. Um homem chamado Raimundo, um agricultor pacato, começou a ter apagões mentais nas noites de lua cheia. Ele acordava em lugares estranhos, com as roupas rasgadas e marcas de sangue nas mãos. Raimundo jurava não lembrar de nada, mas os vizinhos começaram a falar. Certa noite, uma criança viu Raimundo na rua, mas ele não tinha rosto, menos apenas uma sombra negra, onde deveria estar sua face, com 2 pontos brilhantes. No lugar dos olhos, a criança gritou, e os moradores correram para ajudar. Quando encontraram Raimundo,
Ele estava normal, mas com um olhar perdido. Ele sussurrou: eu vejo coisas na lua, coisas que me mandam matar. Raimundo foi internado em um hospital psiquiátrico, mas fugiu numa noite de lua cheia. Desde então, Sobral relata avistamentos de um homem sem rosto rondando as ruas, sempre acompanhado de uivos que ninguém explica. Psicólogos dizem que era um caso de dissociação, mas os moradores acreditam que Raimundo era um lobisomem preso entre dois mundos. Às vezes, o monstro não é o que você vê, é o que você não vê. Psiquiatra que atendeu Raimundo. História 5. A herança maldita. Em Iguatu, há uma história que ninguém gosta de contar em voz alta. A família Albuquerque, uma das mais antigas da região, carrega uma maldição que dizem vir do século XIX. Conta-se que o patriarca Domingos fez um pacto com uma entidade para salvar sua fazenda da falência. Em troca, todo primogênito da família se tornaria um lobisomem. Em 2015, o último primogênito, Gabriel Albuquerque, desapareceu após uma discussão com a família. Testemunhas dizem que ele foi visto correndo para a mata gritando: eu não posso mais lutar contra isso. Dias depois, encontraram pegadas enormes e um colar de Gabriel, coberto de sangue, pendurado numa árvore. A família se recusou a falar com a polícia, mas uma carta foi encontrada na casa. A lua é minha dona, não me procurem. Vídeo caseiro gravado por um caçador mostrou uma criatura peluda, com olhos humanos, olhando diretamente para a câmera antes de desaparecer na mata. O rosto, dizem, era idêntico ao de Gabriel. Até hoje, a família Albuquerque evita a imprensa e a casa deles permanece trancada, mas nas noites de lua cheia, os vizinhos ouvem uivos e juram que vem de dentro da propriedade. O sangue carrega mais que vida, carrega maldições. Carta de Gabriel Albuquerque. Essas 5 histórias do interior do Ceará não são só contos, são avisos. A lua cheia ainda brilha e os uivos ainda ecoam. Você acha que isso é só folclore? Ou será que, agora mesmo, algo está te observando do escuro? Deixe seu comentário. Aqui embaixo, você já ouviu um uivo que não explica? Já viu algo que não deveria estar lá? E, se tiver coragem, se inscreva e ative o sininho, porque, no próximo vídeo, vamos mais fundo na escuridão. Tem certeza que está sozinho agora? O sangue carrega mais que vida, carrega maldições.